Bem-vindos ao Sim ou Não. Este é o programa de debate do Portugal Amanhã. O tema desta semana é defesa e segurança e a pergunta é: o serviço militar deve voltar a ser obrigatório, sim ou não? A pergunta coloca-se perante a alegada falta de recursos financeiros e humanos, os compromissos internacionais de Portugal e também a segurança do território nacional, continental e insular e a vasta plataforma portuguesa no Oceano Atlântico. Comigo está Francisco Proença Garcia, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, com várias obras publicadas na área militar e geopolítica. Também Marcos Prestrelo, ex-secretário de Estado da Defesa dos governos de António Costa e José Sócrates, jurista, deputado e presidente da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República. Obrigado pela vossa presença. Cada um tem 1 minuto para defender a sua tese e primeiro a favor, depois contra. Francisco, comece por si. Ora, bom dia aos dois, é sempre um prazer estar aqui. Bom, a sua pergunta é extremamente simples, sim ou não? A resposta é muito complexa. A resposta depende sempre do contexto de segurança em que estivemos a falar. No atual contexto de segurança, nós devemos debater o modelo de serviço militar e as condições que são dadas a esse serviço militar. Se ele deve ser obrigatório, não deve ser obrigatório para suprir as atuais faltas de recursos, quer financeiros, quer recursos humanos, mas se o contexto de segurança se alterar, e o contexto de segurança na Europa tem-se alterado significativamente, nós devemos pensar em outras modalidades de serviço militar, se o atual modelo depois não conseguir cumprir com esses compromissos internacionais que nos apresenta. Mas, por princípio, é a favor. Eu sou a favor, dependendo sempre do contexto em que estejas a falar. Quando terminou em 2004, o contexto era o favorável para não haver. Neste momento, penso que temos que começar a pensar numa nova forma de serviço militar, sobretudo para a alteração securitária no centro da Europa. Se nós agora temos fornecido carros de combate, munições, qualquer dia fornecemos aviões, e quando nos pedirem homens, se o atual modelo de serviço militar não cumprir, porque a guerra prevê-se que seja prolongada, se quando nos pedirem homens, o que é que nós vamos fazer? É isso é que nós temos que começar a pensar. Não quer dizer que seja para implementar já, mas temos que pensar sempre no futuro. E se esse compromisso tivesse que ser assumido no imediato, nós não tínhamos capacidade para fornecer, para assegurar esses compromissos internacionais. De maneira que temos que pensar é o atual modelo de serviço militar. Vamos agora conhecer a posição num minuto. Marcos, por favor. Olá, Luís. Olá, Francisco. O modelo de serviço militar de cada país tem muito a ver com os objetivos e o posicionamento geoestratégico de cada país, exatamente nos termos em que o Francisco aqui expôs. O nosso serviço militar obrigatório durou até 2004, que foi o processo de transição da inércia que vinha do período da guerra. Hoje, com os objetivos que Portugal tem, com o posicionamento geoestratégico de Portugal, com a inserção nas alianças em que Portugal está inserido e nas organizações internacionais que faz parte, não faz sentido nós falarmos no modelo de serviço militar obrigatório, porque isso é diferente, é divergente daqueles que são os nossos objetivos. Portugal não se sente ameaçado no plano militar, nem tenciona ser uma ameaça militar para ninguém, nem tenciona agredir ninguém. E o debate dos regressos aos serviços militares obrigatórios nos diferentes países europeus onde parte desse debate está a existir, tem muito a ver com esse sentimento. Ou países que se sentem ameaçados militarmente, ou países que querem ameaçar outros militarmente, ou até agredir, como é neste momento o caso da Rússia em relação à Ucrânia. É muito importante desligar o debate sobre o serviço militar obrigatório, que, como digo, tem a ver com objetivos e posicionamentos geoestratégicos e políticos dos países, da crise que nós vivemos hoje, ligada às dificuldades do recrutamento e da retenção dos militares. São debates que devem ser separados, porque as dificuldades que as nossas Forças Armadas têm hoje de recrutamento e retenção de militares têm que ser resolvidas dentro do modelo que existe. Porque o modelo de recrutamento obrigatório, de serviço militar obrigatório, não responderá às necessidades que as Forças Armadas têm, nem as Forças Armadas hoje teriam capacidade para receber todos os anos 90 ou 100 mil jovens nas suas fileiras. É um tema que vamos com certeza conhecer melhor, mas Marcos acaba de referir também alguns aspectos. As Forças Armadas não são atrativas como carreira?
As Forças Armadas deveriam ser atrativas, como princípio, na sua carreira. Neste momento estão menos atrativas face ao grande desinvestimento, mas é geracional, quer dizer, nos últimos 30 anos tem-se desinvestido significativamente na capacidade de retenção e na capacidade de atração. Porquê? Porque as condições que são dadas comparativamente, porque as pessoas olham para o mercado de trabalho e essa noção do servir o Estado, quer dizer, as pessoas servem o Estado, mas têm que pensar nas suas famílias. E entre servir nas Forças de Segurança ou nas Forças Armadas, o diferencial é significativo. Estamos a falar da componente financeira e depois da componente social. De maneira que a opção vai sempre mais para, porque não ir para uma força de segurança e ir para as Forças Armadas? A opção vai logo para a força de segurança, porque compensa financeiramente e socialmente. De maneira que aquilo que temos que fazer é dar, no mínimo, condições semelhantes. Para serviço idêntico, prestação de serviço à pátria idêntico, condições semelhantes. Isso não tem estado a acontecer, de maneira que isso leva a que haja... Ou seja, temos faltas de quadros. Por exemplo, um especialista. Agora vem o problema dos F-16. Os mecânicos dos F-16, quando lhe oferecem 4 ou 5 vezes o vencimento, eles vão-se embora. Vão trabalhar para o outro lado. Eu não estou a dizer que os vencimentos tenham que ter esse nível, mas tem que dar alguma dignidade à função e isso não tem sido acompanhado. E depois tem a ver com os equipamentos, tem a ver com as carreiras, tem a ver com as colocações. É um problema complexo, mas que é resolúvel. Está identificado o diagnóstico. Às vezes são problemas que levam algum tempo a resolver, mas está identificado, as FIAs militares têm-se identificado. Penso que o poder político tem isso bem identificado. Começou-se a fazer uma nova reforma das Forças Armadas, já na legislatura anterior, tem que ser implementada, mas depois tem que se olhar para a componente social e para a componente dos equipamentos e dar perspectivas de retenção. Porque senão os jovens não passam à reserva ou à reforma, porque não têm condições, os de hoje em dia, fazem simplesmente a bata ao quadro. Aqueles das especialidades que depois têm capacidade de inserção no mercado de trabalho, fazem a bata ao quadro. Estamos a falar de médicos, estamos a falar de rapazes de transmissões, estamos a falar de especialistas da aeronáutica. E como é que se vai reter? Bom, e que fazem falta à organização. Fazem falta à organização. Não estou a dizer que a organização depois não tenha que externalizar esses serviços, que também já não é novidade. Mas, ou seja, o atual modelo de serviço militar é bom, mas depois tem que se dar condições para que ele seja seguido. E não é com o serviço militar obrigatório, como o Marcos dizia, que vamos suprimir essas faltas. Mas haverá ou não vantagens de um maior conhecimento dos jovens, e quem diz dos jovens diz também de pessoas de 30, 40, 50 anos, que uns tiveram experiência militar, outros não, eu tive e estou na casa dos 50, mas sobre práticas de proteção, de defesa, de preparação militar em caso de conflito, isso não é vantajoso? Bom, isso é vantajoso, mas pode ser introduzido, por exemplo, a formação nas escolas, que é aquela formação para a cidadania, essa sensibilização para os temas da segurança e defesa. E depois há várias formas de se treinarem as pessoas. Há várias escolas que integraram nesses programas de cidadania, na cadeira de cidadania, sim, os referenciais para a educação para a cidadania e desenvolvidos pelo Instituto de Defesa Nacional, sim, em parceria com muitas autarquias. Isso é uma componente interessante. O modelo. Mas a preparação militar, peço desculpa, é diferente de umas aulas sobre o que fazer sim, em caso de terremoto. A preparação militar é outra coisa. Essa é para quem quer servir e fazer a carreira militar. Mas ainda no domínio do recrutamento, eu penso que é preciso nós termos uma abordagem diferenciada do problema, porque os problemas do recrutamento e da retenção, é muito importante a questão da retenção dos militares nas fileiras, porque mesmo depois de os recrutar, como o Francisco estava aqui a dizer, há muitos militares que numa fase às vezes muito incipiente da carreira querem sair por razões de natureza eventualmente financeira, mas não só, mas também por alguma desmotivação das condições em que o serviço é prestado. Mas quer no recrutamento, quer na retenção, os problemas são diferentes. Quando estamos a falar da carreira de praças, por exemplo, ou da carreira de sargentos, ou de oficiais. E o problema hoje, maior, sobretudo, está na carreira de praças, onde os vencimentos são mais baixos, onde as condições de exercício das funções também são muito, muito difíceis e onde há uma precariedade institucionalizada, com exceção da Marinha, que tem um quadro permanente de praças, que, enfim, as pessoas podem fazer toda a sua carreira dentro da Marinha.
Os outros ramos, a Força Aérea e o Exército, não têm ainda esse quadro permanente de praças. Mas voltando ainda à questão do serviço militar obrigatório, por exemplo, o custo de incorporação de civis, designadamente no atual contexto de quartéis, muitos deles ao abandono pelo território nacional e que tinham uma importância grande até em termos de coesão territorial, será assim tão incomportável? Porque muitas vezes há o argumento do ponto de vista da insustentabilidade financeira. Mas eu não colocaria a questão nesses moldes relativamente a um recrutamento maciço. Eu voltaria... Porque por si não faz sentido. Não faz sentido porque eu voltaria à questão inicial, não é? Que modelo de Forças Armadas nós queremos para os objetivos geoestratégicos que o país tem. Nós, neste momento, não sentimos nenhuma ameaça militar, nem pretendemos ser ameaça militar para ninguém. E aquilo que temos, o modelo de Forças Armadas que nós temos e o contingente que está definido para as Forças Armadas, são umas Forças Armadas com cerca de 30 mil militares. Altamente profissionalizados, todos eles, porque as missões que as Forças Armadas hoje desempenham, o nível de tecnicidade dos equipamentos, a sofisticação tecnológica dos equipamentos com que se operam, requerem militares altamente profissionalizados. É por isso que eles são atraídos depois, ou são chamados pelo mercado civil para o exercício das funções. Um mecânico da F-16 é um mecânico altamente especializado, um mecânico aeronáutico altamente especializado, que tem, eventualmente, lugar em qualquer companhia do mundo de reparação aeronáutica. O mesmo nos navios. Ou no cyber, está a ver? Como é que tem um rapaz do cyber, se lhe pagar 1.000 euros por mês? Ele vai rapidamente trabalhar há várias empresas portuguesas que têm que pagar ao nível internacional. Vamos lá ver. Mas a componente que há bocado estava a introduzir, nós temos instalações militares praticamente ao abandono. Essas instalações, o problema das infraestruturas tem a ver com o dispositivo que nós adotamos. Sim, isso pode ser alienado. Portanto, mas não deve ser alienado, está a ver? Por exemplo, eu sou um homem do interior. Uns poderão ser, outros não. Mas, por exemplo, ajuda a fixar populações no interior do território. Claro. E a função do Estado é garantir a equidade da distribuição da população. Nós estamos todos concentrados no litoral. E no interior há pouca gente. Bem, há municípios onde as instalações militares são a maior empresa local. Bom, isso ajuda a reter. Mas depois qual é o papel dessas unidades? Mas o que aconteceu, peço desculpa, é que com a extinção do serviço militar obrigatório, de facto, isso houve um reajustamento do dispositivo, mas o dispositivo que está pode ser reajustado, isso pode ser sempre reequacionado, mas serve. Agora, nós temos é que pensar que para que é que eu quero um regimento, por exemplo, na Madeira tão grande? Bom, quando há problemas de inundações, onde é que as pessoas vão ser alojadas? Se houver uma catástrofe natural, quando há um incêndio, onde é que as pessoas são alojadas? De maneira que essas instalações têm sempre um aproveitamento na área da proteção civil, na área educativa podem ser super aproveitadas. É uma componente de reserva que é necessária. Imagine que a situação de segurança se altera significativamente e que nós fazemos parte de várias organizações internacionais onde há países que têm essa postura mais ofensiva, digamos assim, e estão a repensar os seus modelos. Bom, imagine que essa situação evolui, depois onde é que nós vamos treinar? Bom, tem que haver instalações para, de repente, fazer um recrutamento e um treino. Neste momento, isso não existe. Bom, mas se for necessário, as instalações têm que estar mediamente preparadas para acolher 2.000, 3.000 pessoas. Está a ver? E quando falamos de serviço militar obrigatório, temos que ver outras formas dos jovens prestarem serviço à sociedade. Nós falamos sempre, agora os jovens vão-se todos embora, os miúdos vão-se embora depois de anos de formação e que nós investimos. Está bem, mas eles ao longo da sua formação podem prestar serviço à sociedade. Pode ser serviço militar, de uma forma voluntária, ou outras formas de prestação de serviço à sociedade para compensar. Mas tem que haver, por exemplo? Olha, por exemplo, apoio aos mais velhos, nos bombeiros, na atividade social, no que eles quiserem, mas têm que pagar à sociedade, pagar entre aspas, à sociedade, porque nós pagamos a sua formação, porque somos todos os contribuintes que pagamos isso, não andam todos em escolas privadas, e depois o jovem vai-se embora e nunca mais regressa. É uma forma de ele, ao longo da sua formação, pagar, ou seja, é quase um serviço cívico, que não tem que ser serviço militar e que não tem que ser obrigatório. Mas, por exemplo, quando eles vão prestar serviço nos bombeiros, é uma área, eles têm uma amortização nas propinas. Está a ver? Se forem criadas estas condições de benefício de eles prestarem de uma forma voluntária algum serviço à sociedade e que não tem de ser um serviço militar,
tudo bem. Mas pode ser um serviço militar. Agora, o serviço militar obrigatório, no atual contexto, não se justifica. O que no atual contexto temos que começar a pensar é se isto descambar no centro da Europa, e tudo, já andamos há 9 anos com guerra, nós estamos há 1 ano e meio empenhados a fornecer equipamento, se isto de facto evoluir, dependendo dos apoios e do cansaço das nossas sociedades, se isto evoluir, como é que nós vamos resolver o problema? Não é com os atuais efetivos que temos que vamos cumprir as nossas obrigações. Eventualmente, alguns terão que ser chamados. Daí a necessidade de manter alguns quartéis. Mas isto é hipotético, não é no imediato. Mas é uma reflexão que nós temos que fazer. Claro, mas o dispositivo territorial que o Luís estava a referir também tem a ver com a questão que eu tinha colocado no início, de como é que nasce esse dispositivo territorial e com que objetivo. A ideia do serviço militar obrigatório está ligada a esse dispositivo territorial, porque era necessário fazer recrutamento em todos os pontos do território. Em todos os pontos do território era preciso concentrar uma capacidade de recrutamento naquela zona. Quando o país queria alimentar uma máquina de guerra, designadamente a Guerra da África, para onde mandava milhares e milhares de jovens todos os anos para combater o tal país em conflito, em guerra, e que precisava de se levantar para alimentar esse esforço de guerra. Essa necessidade hoje não existe, esses objetivos hoje não se cumprem, nem os jovens estariam disponíveis para isso, porque também é preciso que haja uma disponibilidade nacional para que isso aconteça. Quando foi a Covid, alguns dos doentes foram colocados em unidades militares. Essa função de reserva é muito importante. O Francisco lembrou aqui, por exemplo, a situação na Madeira, que tem um regimento relativamente grande, que aliás a Comissão de Defesa visitou há poucos dias. Em fevereiro de 2010 houve umas grandes cheias na Madeira, houve muita gente que ficou desalojada e foram todos alojados precisamente nas instalações militares do Exército no RG3 da Madeira, porque estava constituído como uma força capaz de receber. A ideia de haver uma força de reserva também é muito, muito importante ao nível das instalações. Mas deixe-me só introduzir aqui um outro aspecto, que aliás foi agora aflorado por ambos. A propósito, o principal problema tem a ver com a falta de praças. Não havendo recrutas, o soldado normal e o sistema funciona, portanto, com voluntários, há mais chefes do que soldados, ou na gíria popular, há mais chefes do que índios? Não há, mas é preciso ter em conta o seguinte, o nível de qualificação hoje necessário para o exercício de determinadas funções nas Forças Armadas já não é muito compatível com funções menos especializadas. E hoje, o nível de especialização e o nível de formação que é necessário para operar, manter, fazer determinadas funções nas Forças Armadas requer-nos, por exemplo, aumenta a necessidade de ter, por exemplo, mais sargentos, mais oficiais. Portanto, o rácio a pirâmide hoje já não tem uma estrutura como tinha no século XIX, em que Normalmente olhamos para isso, olhamos para as unidades de infantaria, do combatente, o atirador. Bom, mas as unidades não são só de infantaria, requerem mais especialização, logo mais técnicos especialistas, com mais sargentos, mais oficiais. Mas na guerra dita tradicional, em que havia vários soldados e, portanto, por batalhões ou bateria, sim. Eu fiz artilharia. E, portanto, percebe-se que há cadeia de comando, mas de facto havia uma série de homens para comandar. Agora é completamente diferente. Não é completamente diferente. Depende sempre do tipo de unidade que estamos a falar. Se estivermos a falar de uma unidade de infantaria, é lógico que aí há mais soldados, depois um nível equiparável de sargentos e depois menos oficiais. Mas isso são as unidades de combate de infantaria ou de cavalaria, eventualmente, mesmo na artilharia, já há mais especialização, quer dizer, quando estou no targeting, não é um rapaz que faz o serviço militar obrigatório que entra nessa tecnologia, leva meia dúzia de anos de preparação, depois as pessoas querem ser reconhecidas funcionalmente e socialmente, de maneira que há mais sargentos e mais oficiais. Justamente. De maneira que a percepção que temos, e às vezes os militares dizem, a pirâmide está invertida. Não, a pirâmide é diferente, porque as necessidades e a prestação
hoje tem que ser diferente, de maneira que a pirâmide é diferente. Há menos praças, mas mesmo esses praças têm que ter alguma especialização. Já não há ninguém com a 4ª classe hoje, quer dizer, o 9º ano também não, são quase todos com o 12º. Têm funções menores, mas têm perspectivas de um dia vir a ter funções melhores, de maneira que a pirâmide não está invertida. Nós gostávamos de ter mais praças, ok? Sim, mas no fundo a questão nasce também desta realidade que é indesmentível. As maiores dificuldades de recrutamento e de retenção estão na carreira de praças. E se olhar para a pirâmide, mesmo que não seja uma pirâmide, mesmo que hoje seja um cilindro, uma pirâmide deformada, não é? Com uma base não tão larga quanto devia, falta mais gente na base do que falta nas estruturas intermédias, porque apesar de tudo, e no topo, porque apesar de tudo, no topo e na estrutura intermédia, nos oficiais e nos sargentos, como há profissionais que fazem toda a sua carreira nas Forças Armadas, embora também haja contratados, mas há uma estrutura que sustenta e que é do quadro permanente das Forças Armadas e que faz toda a sua carreira nas Forças Armadas, aí as oscilações são menores, porque não, sai menos gente a meio. Na base da pirâmide, pelo menos de 6 em 6 anos, há uma grande rotação, que são aqueles que chegam ao fim do contrato. De maneira que, se profissionalizarmos, e agora, em princípio, já está aberta essa carreira para os praças, depois é preciso dar capacidade de reter esses praças e também lhes dar perspectivas de carreira. Da ascensão, claro. Da ascensão, porque as pessoas não entram para ser toda a vida para estar na base da pirâmide. Todos nós temos aspirações, mesmo com a idade, e com a formação que vamos tendo. A Marinha resolve isso relativamente bem. A Marinha foi resolvendo isso bem. A Marinha vai resolvendo isso relativamente bem e os outros ramos vão com certeza. Ou seja, quando entra para a praça não pode fazer toda a sua... Pode fazer, mas tem que ter a perspectiva de uma determinada fase da carreira poder ascender a outro patamar, com a formação que isso vai... E acontece isso nas forças de segurança. Não é preciso inventar modelos. É preciso dar as condições para aqueles que cá estão. Voltando à sua pergunta inicial, o serviço militar obrigatório depende sempre do contexto securitário. No fundo, não estamos em desacordo. Apesar de termos perspectivas muito diferenciadas, mas no fundo não estamos em desacordo. Mas se houvesse neste momento um conflito militar, a minha pergunta é, o cidadão da República, seja jovem, tenha 30 ou 40 anos e que é chamado, ele tem o direito de dizer não ou, de repente, há uma situação de emergência? Se houver uma situação de emergência e houver uma mobilização, quer dizer, a lei prevê isso. Se houver mobilização, tem que ser incorporado e tem que treinar. Isso é indiferenciado da idade, da situação profissional, mas isso são casos de exceção, mas isso está previsto na lei. Estas instalações que temos que ter em reserva é para essas situações também. De repente, imagine que há uma catástrofe ou que a guerra alastra na Europa, tudo isto se altera. Então nós temos que ter capacidade de mobilizar os nossos jovens, os jovens adultos e até aos 35, aos 40 que estejam em idade de combater, para lhes dar formação. Mas isso tem que estar previsto. Francisco e Marcos, muito obrigado. É tudo. Já sabe que pode ver e ouvir este debate no site amanhã.pt, também pode ouvir o podcast e, claro, ler no Portugal Amanhã. Boa semana.